Pornografia, um problema sério que tem se agravado cada vez mais, tem tido até artigos sendo escritos sobre isso, tratando como se isso já fosse uma epidemia comportamental, psíquica, social, inclusive porque a pornografia e todos os seus desdobramentos, eles geram uma série de implicações, não só na vida da pessoa que consome a pornografia, como também na vida das pessoas que cercam essa pessoa, e tem implicações não só no momento em que isso está acontecendo, mas também implicações a médio e longo prazo, talvez a vida inteira e talvez até na eternidade, em relação à pessoa que adquire esse hábito e começa a ter isso como se fosse algo normal para se fazer. Quais são os problemas da pornografia? Se a gente pegar basicamente alguns deles que a gente vai tratar, primeiro é a questão da objetificação da pessoa. A gente sabe que pornografia é um problema predominantemente masculino, algumas mulheres também têm problema com isso, mas é uma minoria em relação ou comparativamente com os homens. Normalmente o homem que começa a consumir pornografia, a primeira coisa, ele começa a enxergar a mulher como um objeto, não como um ser humano, não como uma pessoa, da maneira completa como um ser humano é, mas simplesmente como algo que deve satisfazer a sua vontade inicial. E embora, se você consome a pornografia, você não tem um vínculo direto, afetivo com a mulher que está sendo o seu objeto de análise, de satisfação naquilo ali, você não fica nem sabendo que muitas dessas mulheres são fruto de tráfico internacional sexual, muitas mesmo menores de idade são submetidas a isso e ao longo de muito tempo da vida, muitas dessas mulheres entram em depressão profunda, suicidam, tem uma série de transtornos psicológicos posteriores, e você está sustentando esse tipo de coisa e está contribuindo para que esse tipo de coisa vá à frente, mesmo que você não imagine nada disso, que você não sinta nada disso, que você nem desejava que isso especificamente acontecia, você queria só se satisfazer, você passa a enxergar outras mulheres da mesma maneira, talvez até mesmo a sua mulher dessa maneira, pensando que se ela não te satisfizer, não só sexualmente, começa a ampliar isso para outras áreas, afetivamente, ou a necessidade outra que você tem ali no seu dia a dia, ela não faz o que você gosta, ela não cozinha para você, ela não contribui em alguma coisa que você entende que ela deve contribuir, você começa a enxergar a sua mulher como um objeto também. E mais, quando você começa a enxergar algumas pessoas como objeto, a tendência é que esse comportamento que na nossa sociedade já está muito presente de objetificar as pessoas, você vai tornar isso cada vez mais normal. E mesmo que não seja na área sexual propriamente dita, você começa a expandir isso para outras pessoas e outras relações sociais. Outro problema que nós vamos encontrar na questão da pornografia são os caminhos de prazer que você começa a gerar no seu cérebro. De uma forma assim bem resumida, bem grosseira, o nosso cérebro, os nossos neurônios, a maneira como eles se comunicam, é como se você criasse um caminho quando você está se sentindo mal e quer se sentir bem, você tem algumas coisas que você busca rapidamente para poder fazer com que você volte ou passe a se sentir bem. Então, às vezes você faz isso com um chocolate, às vezes você faz isso com jogar um futebol com os amigos, às vezes você faz isso assistindo um filme, às vezes você faz isso com a pornografia. E quanto mais você repete esse padrão de comportamento, mais esse padrão de comportamento ele se torna não satisfatório, tanto quanto era antes, mas gera na sua cabeça uma ideia de que você precisa então consumir mais e precisa fazer de novo e precisa repetir aquilo ali, e você acaba pensando ou criando para você mesmo, da pornografia, uma ideia de que se eu estiver estressado, eu estiver com problema, eu busco aquilo ali. Cada vez isso te satisfaz menos, cada vez você precisa mais disso, e se você depois quer ter, ou você já está vivendo uma vida sexual normal com outra pessoa, a sua relação sexual passa a ser cada vez mais complicada também. E aí você não sabe por que às vezes tem problema
com ejaculação precoce, você passa a ter problema de impotência sexual, você passa a querer coisas cada vez mais bizarras, porque você não se satisfaz mais com as coisas comuns, porque lá na sua cabeça, lá no seu subconsciente, nos caminhos neuronais que você criou, você já criou uma única forma de você atingir prazer sexual e os benefícios que você deseja obter daquilo ali. O terceiro problema, muito sério, relacionado à pornografia, a maneira como Deus olha para isso e como Ele orienta a gente a viver a nossa vida no que se refere à questão da pureza sexual e ao trato da outra pessoa nessa área. Jesus, lá em Mateus 5, nos versículos 28, 29 e 30, ele começa falando sobre se você olhar para uma mulher com desejo, com intenção impura, ou seja, se você começa a olhar para uma mulher não simplesmente como uma mulher, ou não está falando sobre você achar uma mulher bonita, você perceber que uma mulher é atraente fisicamente, sexualmente, óbvio que você sabe que mulheres são ou não, você que é mulher sabe que homens são atraentes ou não. Jesus não está falando disso, Jesus está falando de quando você olha para uma pessoa e você começa a fantasiar com essa pessoa, por isso que nos versículos seguintes ele aborda a questão da masturbação, ele fala é melhor você arrancar seu olho, é melhor você arrancar sua mão, se você está perdendo o controle disso, do que ir para o céu, cego ou maneta, do que você ser lançado inteiro no inferno. Quando Jesus ele usa essa figura de linguagem, de é melhor se arrancar um pedaço do seu corpo, se você não está dando conta mais de lidar com aquela situação, ele está apontando para a seriedade que tem esse assunto. A pergunta que eu quero fazer para você é, o que seria, se você tem problema nisso, o seu arrancar a mão e o seu arrancar o olho? Pode ser que você coloque filtros nas suas no seu celular, no seu computador, pode ser que você vai precisar confessar para alguém, pedir alguém para começar a monitorar você nesse tipo de situação, nesse tipo de comportamento. Existem sites hoje, inclusive não cristãos, porque pessoas não cristãs também têm reconhecido o problema que a pornografia, a masturbação causa na sociabilidade do ser humano, que você pode acessar, que você pode procurar ajuda. O que é importante é que você não trate isso como uma coisa normal, você não fique confortável com essa situação, como se isso fosse algo que todo mundo faz e eu vou fazer também, ou eu tenho feito isso ao longo de muitos anos na minha vida e vou continuar fazendo. A sociedade já entende que isso é ruim, os psicólogos já entendem que isso é ruim e Deus desde sempre alertou para a gente que isso é ruim. Procure ajuda. Se você acha que esse é um vídeo interessante para outras pessoas pensarem, analisarem esse tipo de circunstância também, compartilhe com eles, curta o vídeo, se inscreva no nosso canal e se você quiser ajuda com isso também, você pode procurar o telefone da nossa igreja local, mandar uma mensagem que a nossa equipe pastoral ela está à disposição para poder te ajudar. Nós temos mulheres também, se você é mulher e você precisa de ajuda com isso, nós temos mulheres na nossa equipe pastoral que também poderão acompanhar você, conversar com você e aconselhar você. Não deixe isso ser normal na sua vida.